Olá, irmãs. Graça e paz para todos. Hoje eu quero conversar com vocês, uma conversa sobre louvor e adoração. O que me leva a conversar sobre esse assunto com vocês é que há 2 semanas atrás eu estava escutando. Normalmente, quando eu estou no carro, eu tenho, mesmo não gostando de todas as músicas, eu deixo numa rádio evangélica. E uma música que tocava já várias vezes, né? Me chamou a atenção, em primeiro lugar, por causa do ritmo dela, né? Um ritmo bastante contagiante, né? E era até isso quando, né, eu vi o vídeo, né, que as pessoas falavam, né? Poxa vida, essa música gruda na nossa cabeça, a gente não esse louvor gruda na nossa cabeça, a gente não consegue esquecer. E também pela letra que eu escutava na rádio, né? Às vezes eu não era ininteligível, né, cara? Tem muitas músicas aí que tocam que parece que estão sendo cantadas em outro idioma, né? Não em português, mas tudo bem. Então eu fui ver o vídeo, né? Fui procurar a música, eu nem sabia o nome da música, mas pelo refrão da letra eu consegui encontrar a música e fui ver a música, o louvor. E quando eu vi o louvor, irmãos, de uma grande igreja, não é? Aí, né, não vou citar o nome, nem citar o nome da música, e eu vi que não era louvor, eu vi que era um espetáculo, né? Era música, né? Apesar de aquele ser um vídeo, né, para ser colocado, né? Mas mesmo sendo dessa maneira, né, eu creio que se é louvor, a a postura das pessoas que estão tocando, estão cantando, né, deve ser uma postura de louvor. Se é louvor, a postura do povo, né, a igreja estava superlotada, né, também deveria ser uma postura de louvor e adoração. E não era, era de farra. Era de risadinha, de não sei mais o que, tereré, a câmera passava e as pessoas, sabe? Bom, então isso me levou a gravar essa conversa, que é rápida, com vocês, né, para falar um pouquinho sobre louvor e adoração, que no fundo são a mesma coisa, né, no fundo são a mesma coisa, né. Eh, Já é sabido entre todos, né, irmãos, isso aí né, que determinados ritmos de música, né, determinados sons, né, perdão, de luzes, mexem com o nosso cérebro, né? Mexem com o nosso viver, com o nosso corpo. Isso não é algo que qualquer um, que seja difícil você perceber, né? Até desenhos que são feitos para crianças, né? Isso está sendo até advertido por médicos, né? Há um excesso de chamativos de luzes que é para prender a atenção da criança. A criança, ela fica como que robotizada, né? Por aquilo que ela está vendo, diferente dos desenhos do passado, né? Do Dom Quixote, do Papaléguas e tudo mais, que não tinha esse jogo de luzes, que não é por acaso. Esse jogo de sons, de melodias, não é por acaso. É para fixar a atenção da pessoa. E esse tipo de coisa pode ser usada para o bem, não é? A gente sabe disso, né? Existe até terapia com luzes, né? Com cores, perdão, terapias com sons. Tem sons que descansam a pessoa, né? O meu filho, a minha filha também, né? A minha filha botava, e eu creio que também, meu filho também, a minha nora, né? Botava som de água, né? Botava o celular, né? Com o som de água para o neném, né? Estava no bercinho lá, meus netos, e ficava aquele som de água.
que, segundo os médicos, né, é bom, acalma, e deve ser, né. Agora tem outros sons que, trazem euforia, trazem excitação, né, trazem um tipo de bem-estar humano naquele momento, né. Isso é fácil a gente perceber, né, gente, com os ritmos do rock, não é, os ritmos, das escolas de samba do carnaval, né. São ritmos que mexem, aquele ritmo da batida do Olodum, né. Veja bem, não estou nem tocando no sentido que é para a parte de demônio, não é para a parte de demônio, estou falando que mexe com a pessoa, né, aquelas batidas, mexem com a pessoa, aquele som entrando no nosso cérebro, ele mexe conosco, mexe com os nossos neurônios. Aquelas luzes colocadas, né, de maneira correta, mexe com os nossos neurônios. Então, irmãos, isso é muito aplicado, né? E, infelizmente, também é muito aplicado na igreja comercial que a gente vive nos dias de hoje. Muito aplicado. Para produzir o quê? Uma euforia. Para produzir, né, um bem-estar. Para produzir que aquela música fique e as pessoas acabem comprando ou visualizando cada vez mais, né? Tem um grupo que usa muito isso, que se diz evangélico, né? É lá de fora também, não vou citar o nome, que as músicas dele têm sempre esse tipo de melodia, sempre esse tipo de refrão, não é? Que fica gravado na nossa cabeça, né? Fica gravado, né? É o que eu falei no relato, naquele chat, né? Dessa apresentação que eu vi, né? As pessoas falam: "Poxa, eu não consigo tirar esse hino da minha cabeça, esse louvor da minha cabeça", e esse realmente é o objetivo. Mas isso não é louvor, isso não é adoração. E isso faz uma confusão muito grande nas pessoas e principalmente nos jovens. Principalmente nos jovens, que confundem música com louvor, são levados a confundir. Eu vou ler alguns textos aqui já já, né, mas eu queria só, olha, só ler o que eu vi na inteligência artificial da internet, né. A inteligência artificial, não estou falando de Bíblia por enquanto não, tá. Até agora eu nem toquei em Bíblia, né. Então olha só, o que é louvor? Segundo uma inteligência tem várias, né, uma que eu vi. Disse assim: louvar a Deus é um ato de coração que busca honrá-lo, reconhecer sua soberania e expressa uma profunda conexão espiritual. Louvor pode ser com cânticos em oração, testemunho na palavra, na sua vida, em silêncio e em adoração. Olha só, a inteligência artificial falando coisas profundas que a gente, infelizmente, parou de ver. Né? Parou de ver. A gente está escutando grande parte dessas músicas que fazem sucesso nas rádios, né? Que, infelizmente, né, é sabido, por notório por todos, né, que para tocar em rádio evangélica tem que pagar, é, são traduções de músicas que vêm lá de fora. Né? Então, irmãos, louvor é algo profundamente diferente disso. E é difícil você, às vezes, colocar isso para um jovem, porque o jovem está sendo habituado, né, a sair do chão, a pular, a ver aquele jogo de coisas, e ele se empolgar com os ritmos, com as luzes. E quando ele escuta um louvor, ou quando ele vai para uma igreja que faz louvor, ele acha aquilo tudo muito chato. Aquilo não bate com aquilo que ele aprendeu. Não mexe com os seus sentimentos, não mexe com os seus neurônios. Não traz excitação para ele.
não traz aquele furor para ele, aquela alegria. Ele não sai suado, ele não sai, ah, que legal, que bacana, poxa vida, você viu, né? Então, veja bem, irmãos, tudo tem o seu local. Há local para shows evangélicos, gospel, né? Evangélico não, gospel, né? Mas é música, né? É música. E se tratando de música, a gente ouve certas coisas, né? A crente não pode ouvir, não é? Música secular. Mas por quê? Se é música. Música é música. Tanto faz se tem uma letra que tem o nome de Jesus no meio, ou uma letra um pouco evangélica, né? Ou se é uma música secular. Eu não estou falando de músicas que invoquem a Satanás, nem que músicas com coisas de sedução, não é? Nada disso. Né? Estou falando de música. Música. E aí pode ser rock, pode ser pop, né? Pode ser country, pode ser sertanejo, pode ser música romântica, né? Pode ser o que for. Depende do gosto da pessoa. Depende do gosto da pessoa. Eu, pessoalmente, não gosto de sertanejo brasileiro, né? Mas eu gosto do country americano, né? Gosto do rock. Gosto de certas músicas pop, né? Você pode gostar de ópera, né? Ópera. Escutar Bach, né? Beethoven, né? Escutar as valsas, não é isso? Eu gosto muito de escutar. Praticamente não escuto, mas quando toca, eu gosto do ritmo da valsa, né? Strauss, né? Eu gosto. Aí é pecado. Mas não é pecado eu estar numa igreja, no santuário da igreja, e fazendo fanfarra e dizendo que é louvor, que é adoração. E não é. E não é. Depois dá uma pesquisada em algum veículo aí de inteligência artificial e pergunta: o que é louvor e adoração a Deus? Pergunta, para não ficar na minha palavra só. Então, irmãos, infelizmente a igreja, ela caminhou como uma igreja, ela se tornou uma igreja muito comercial, visando unicamente trazer povo, né? Trazer pessoas, né? Para consumirem aquilo que ela está dando. Então, elas estão se utilizando desse tipo de coisa, né? Desse tipo de que dizem que é louvor, que dizem que é adoração. Mas eu vou trazer três textos, né? Para você, né? O primeiro texto, né, está em Apocalipse 4:10, que diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, Jesus, e adoram aquele que vive para sempre. João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, Mateus 21:16 diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Então, irmãos, louvor e adoração, né, é algo que pode ser feito coletivamente, e a gente faz isso na nossa igreja e em outras, claro, na maioria, né? Nós fazemos louvor a Deus, né? Ao Senhor, né? Então a gente faz isso coletivamente com músicos. Lá a gente vê Davi com uma orquestra na sua época, né? A gente vê Davi louvando a Deus com uma orquestra. E não há problema nenhum nesse tipo de coisa. Se ensaia para a gente fazer o melhor para o Senhor, não é isso? Mas chega na hora, é louvor, é adoração a Deus, não é? É para o Senhor. Grande parte das pessoas, né, quando sabem os hinos de cor, né, ela fecha os seus olhos.
Elas ficam adorando a Deus, não é isso? Como diz ali, né, os anciãos, né, os 24 anciãos, se prostraram, ou seja, a igreja. Os 24 anciãos é a igreja do Antigo e do Novo Testamento, no Apocalipse. Eles se prostram diante do Senhor da glória e louvam a Ele e adoram a Ele. É uma adoração genuína, irmãos, de dentro de nós. É de crianças e recém-nascidos fazem um louvor a Deus. Que coisa! Mas recém-nascido sabe cantar? Não, porque louvor é muito além de cantar. Louvor é algo que sai de dentro de nós, irmãos. Louvor é eu te amo, ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza. Isso é louvor, isso é adoração. Isso você pode fazer, irmãos, caminhando na rua, indo para o ponto do ônibus, dentro do ônibus, dentro do seu carro, no seu trabalho, acabou de não sei o quê. Senhor, tu és maravilhoso, a minha vida está nas tuas mãos, louvado seja o teu nome. Quanto é que isso durou? 10 segundos? Você louvou, você adorou. Entende, irmãos? Isso é louvor. Isso é o louvor que o Senhor espera. Ele é espírito e espera que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, de dentro do coração, de dentro de nós, irmãos. Então, louvor é algo que nós podemos fazer com a nossa boca, cantando hinos ao Senhor, hinos que falem do Senhor, que sejam para o Senhor, porque louvor é para o Senhor. E tem músicas que tocam aí, né? Eu falo músicas, né? Que são o Senhor falando para nós. Eu te amo, meu filho, você é precioso para mim. Mas como assim? Quer dizer, é o Senhor que está me louvando? Como assim? Louvor sou eu para o meu Deus, o meu Salvador, para o meu Redentor. Os meus lábios não se cantam. O meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Então, isso é louvor, irmãos. Isso é adoração ao Senhor. Então, irmãos, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, você pode fazer a todo momento durante o seu dia. Durante todo o seu dia. Com as suas atitudes, com o seu pensamento, com o seu coração. Como falamos, a adoração que Deus espera é espírito em verdade, porque Ele é espírito. Irmãos, já estou finalizando, que eu falei a palavra pequena, né? E eu vou passar isso até para os jovens da nossa igreja, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas renovem-se. Renovem-se. Louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Porque muita coisa que tem por aí, irmãos, não é louvor, não é adoração. São ritmos, são coisas, né? Espetáculos. E como eu falei, né? Não vejo problema nenhum, né? São artistas, né? São artistas ganhando o seu dinheiro, amém? E tem um povo, porque isso mexe, irmão. A música, ela mexe, as luzes, elas mexem conosco. Haja vista que qualquer cantor por aí, não cantando nada, né, tá milionário, não é isso? Porque as pessoas vão, porque aquilo mexe com as pessoas, principalmente as músicas que têm aquelas batidas, né? Aquelas batidas. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, né?
para não sermos enganados. E na hora que nós vemos o louvor, encaramos o louvor, nós achamos que é algo chato. Não é? Quer ver? Quer ver uma coisa que eu vou falar que vai escandalizar? Se você vê uma pessoa, né, porque tem certas igrejas, né, não vou citar, né, que fazem assim, né? Se você vê certa pessoa sentada no meio do louvor, né, o que vem logo na imagem do inconsciente? E essa pessoa aí não é fervorosa, não é isso? Não é isso? É o que a gente aprendeu assim. Ou seja, a gente desaprendeu assim. A gente desaprendeu o que é o verdadeiro louvor, o que é a verdadeira adoração, o que é a verdadeira letra que tem que ser para Deus, cristocêntrica, e não que tem refrões que vão ficar na cabeça nossa, aquele chiclete que fica, né? E que a gente não consegue deixar de escutar, tá? Louve ao Senhor com a sua vida, louve ao Senhor com o seu coração. Deus espera isso de nós, irmãos, tá? Fique com essa palavra que eu sei que está fora do contexto, né, da nossa vida, mas eu cito Paulo mais uma vez: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão de louvor e adoração desse mundo, porque não é esse padrão que o Senhor está procurando. Ele está procurando adoradores, louvadores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Jesus abençoe, queridos. Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.